Oi, bom dia. Vamos dar continuidade então ao nosso realismo brasileiro. Bom, lá eu falei para vocês na última aula de alguns autores, né, do contexto histórico, das características e dos autores que eu não me aprofundei, né? Claro que nós temos o Raul Pompeia, também que ele fica meio realismo e naturalismo, né? Mas o grande representante do realismo brasileiro não podia deixar de fazer uma pauta somente para ele, ok? Quando nós falamos em realismo brasileiro, nós falamos em Machado de Assis, tá? O Machadão. Então, o Machadão é o cara, assim, ó, que ele é um observador nato da sociedade do século XIX. Ele tenta trazer para a literatura, para todas as suas escritas, a observação que ele tem de uma sociedade que ele queria se inserir, né? Porque ele não era à toa que ele estava ali, né? Ele almejou cada degrauzinho que ele subiu para aquela elite que ele tanto falava nas suas obras, né? Mas com uma diplomacia que não tem nenhum autor que se compare a ele. Ele é o único e ele é atemporal. Ele chegou a gente pode ler as obras dele hoje, que nós conseguimos fazer a relação do século 21, por exemplo, que a gente está vivendo aqui, com o que nós vivemos no século 19. Né? Então, ele é um observador maravilhoso, usa de uma psicologia nas suas obras que não tem para ninguém, tá? Então, nós vamos... Acompanhem com os slides ali, gente. Acompanhem os slides que vocês vão ter a ideia do que é Machado de Assis. Tentei colocar para vocês uns slides bem interativos, tá? Para chamar a atenção de vocês, enfim. Quando eu falo de Machado de Assis, eu falo do nosso bruxo do século XIX. Eu até me emociono para falar dele, porque para mim ele é o máximo, né? É como falar do Guimarães Rosa no modernismo, não tem como não falar dele. Apesar de toda a hipocrisia, de tudo que ele passou, né? Ele tem uma história e ele lutou para aquilo, né? Ele não pisou em ninguém, não. Mas ele ironizou bastante gente ali da sociedade, que a gente chega a dar gargalhadas, né, hoje, sim, porque a gente entende, né? Bom, vamos saber um pouquinho do nosso bruxo do século XIX. O nosso bruxo nasceu no Morro do Livramento, né? Hoje no Rio de Janeiro, nós vamos conhecer uma comunidade bastante precária, e ele é negro, né? Negro. Perdeu a mãe muito cedo, ou que o pai logo, a mãe e a irmã, se eu não me engano, ele perdeu muito cedo, e o pai dele se casou novamente, e a partir daí é que ele começou a ter um interesse para o estudo, em descobrir as letras, na verdade, né? E a sua grande tutora foi a madrasta dele, tá? Então, ali nos slides, vocês podem perceber o Morro do Livramento, foi onde ele nasceu e viveu grande parte da sua infância, né? Eles eram, lógico, né, no Morro do Livramento, ele era filho de pessoas humildes, né? E ali, como eu falei para vocês, ele tem a biografia dele bem descrita ali, que eu tentei colocar para vocês, tá? E tá bem colocadinho ali, que eu tentei fazer um resumo bem legal para vocês, mas que tem todas as informações necessárias. Então ali, ó, nessa biografia dele, quando o pai dele morreu, o pai dele morreu em 1851, e ele não tinha recurso para estudar, que eu acho muito importante saber disso, tá? Ele era autodidata e com apenas 14 anos publicou o soneto Aí uma Senhora, no periódico dos pobres, né? Ali ele já começou então a ter
ali ele já começou a ter a sua experiência, né, em escrever nos jornais, a sua habilidade na escrita. E a gente sabe que para um bom jornalista a gente tem que ser um bom observador. Então nada melhor do que isso, ele tinha isso na sua mente, tá? Depois, ó, lá embaixo, fascinado por livraria e tipografia, em 1856 tornou-se aprendiz de tipógrafo na Tipografia Nacional. 2 anos depois, em 58, ele já era revisor do Correio Mercantil, um dos principais jornais da época, né, que circulavam a partir ali de toda a sociedade da burguesia ali, né, do Diário Rio, redator, cargo que aceitou do convite Quintino Bocaiúva. Então, olha só, ele sempre trabalhou nos melhores, nos principais jornais da época. Até nós tivemos ali o Correio Mercantil e ele trabalhou também na Gazeta de Notícias, né? Então, ali ele começa a escrever os seus contos e começa a publicar, como ele escreveu O Espelho, né, Crisálidas, os seus teatros. Ele teve ali ele teve a chance de mostrar as suas obras, né? Ressurreição, ali tá descrito tudo perfeitamente bem, né? E aí continuou com as suas obras-primas, que foi Brás Cubas, né? Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas foi um marco nele mesmo, né? Que fez com que ele surgiu, que ele se destacou nesse realismo. Ele teve obras românticas, gente? Teve, tá? Uma das obras românticas lidas no vestibular do ano retrasado foi Helena, dos anos anteriores. Helena, que ele conseguiu matar a mocinha, matar a protagonista. Então, que no romântico não é assim, né? E que acontece. No romantismo não acontece desse jeito, mas ele teve essas fases. Ele teve muita influência de José de Alencar. Ele era muito amigo dos poetas românticos também, Cassimiro de Abreu, por exemplo. Eles trabalharam juntos no jornal. Então, eles tinham essa coisa de escrever. Só que Machado nunca tinha o olhar deles. Óbvio, eles eram burgueses, eles tinham uma vida diferente, tiveram uma vida diferente de Machado de Assis. A vida dele foi tão dura que ele teve que ter um olhar real daquele momento, né? Então eu tenho um objetivo a chegar, eu quero chegar a isso, eu tenho que ir a isso, eu não tenho que romantizar nada, né? Diferente dos nossos românticos, tá? Depois ele se casou com a dona Carolina, é uma portuguesa, né? Ele ficou casado com ela, se eu não me engano, quase 25 anos de casado, se eu não me engano, tá, gente? E deixa eu ver que eu não coloquei, mas eles ficaram quase 25 anos casados e eles não tiveram filhos, né? Então, Memórias Póstumas mostra bem essa frustração dele em relação a filhos, né? Porque ele não deixou nenhum legado. E quando ela morreu, logo ele escreveu um poema chamado A Carolina. E também Memorial de Ares é baseado na história da esposa dele, tá? E também não posso deixar de falar de um marco muito importante, Machado de Assis, que é quando ele fundou a Academia Brasileira de Letras, e ele se tornou presidente naquela época da Academia Brasileira de Letras. Mas nomearam ele como presidente perpétuo, ou seja, ninguém tira ele do trono. Por isso é que na academia, na frente da Academia Brasileira de Letras, tem uma imagem, né? Tem uma figura dele na poltrona, né? Sentado ali, porque ele é o nosso presidente perpétuo. Ninguém tira ele dali. Ele morreu, então, em 1908, na rua Cosme Velho, que ele nos últimos anos da vida dele foi morar ali, né? E que foi vítima de câncer, tá? Então, ali ao lado tem uma foto de todos os integrantes da Academia Brasileira de Letras da época, ele ali à frente, né? Juntamente com Olavo Bilac. Tolinho, aquele tolo que também quis, né? Lembram que a gente comentou no ano passado que ele quis fazer parte como um grande fundador, né? Como um fundador da Academia Brasileira de Letras. Bom, a bibliografia, nós temos ali
A obra Marte, né, de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi um divisor de águas entre o romantismo e o realismo, que ali mostra bem o que era o realismo, e ele foi quem abriu, essa obra foi quem abriu o romantismo, o realismo em 1881. Depois nós temos uma listagem ali de várias obras de Machado de Assis. Obras que a gente não deve deixar de lado de ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando vocês tiverem uma curiosidade em ler, por favor. Memórias Póstumas de Quincas Borba também, porque fala do filósofo, tá? Então ele trabalha bem essa questão da filosofia dentro da sua obra. Dom Casmurro, que ele deixa aquela incógnita, né? Deixa no colo do leitor, para o leitor tirar a conclusão dele sobre se a Capitu traiu ou não o nosso querido Bentinho. Enfim, são obras de Machado de Assis que a gente não pode deixar de ler, tá? Características das obras de Machado de Assis. A característica marcante dele é a questão da complexidade psicológica, né? Ele trabalha muito o psicológico. A conversa que ele tem com o leitor, ele chama o leitor para dentro das suas obras, né? A mulher não é mais vista como uma coitada, não uma coitada, mas idealizada, né? Como os nossos românticos faziam. A mulher aqui, ela é dominadora, ela pega, ela faz, ela é assim, né? E que ela seduz e é adúltera, né? Imaginem a Lucília no olhar de Machado de Assis, tá, gente? Alencar teve um olhar altamente romântico em relação a Lucília. Se fosse Machado, ele destruía com ela, né? Enfim, e o adultério estava muito presente, né, nas obras de Machado de Assis, com a questão do triângulo amoroso. Tá? A intertextualidade também é uma obra muito marcante, porque ele faz com Shakespeare, ele menciona muito Shakespeare, ele menciona muitos filósofos, né? Então ele faz essa intertextualidade dentro das suas obras, né? Então ele teve muitas características, muitas influências de José de Alencar, quando ele fala de romantismo. Então ele busca trazer um pouco do olhar de José de Alencar. Eles eram muito amigos, né? Bom, curiosidades de Machado de Assis. Eu queria muito que vocês... Tem duas atividades ali, atividade 1, atividade 2, e vocês me mandassem pelo WhatsApp, tá? Pelo grupo, até por 24 horas somente, tá? Na nossa aula de literatura do dia 6, né? Isso. Do dia 6, que é hoje, certo? E vocês pesquisassem, fizessem alguma coisa, de alguma curiosidade. Como eu tô falando assim, ó, qual foi o primeiro poema a ser publicado por Machado de Assis, tá? Qual o primeiro romance a ser publicado por Machado de Assis? Então eu tenho a poesia, porque ele fez tudo, teatro, poesia, prosa. Então eu quero que vocês me digam qual é, pesquisem e falem, foi o primeiro dele, né, publicado no jornal, e o romance. Depois pesquisar uma curiosidade que chamou a sua atenção sobre o autor. Do que vocês gostariam de saber mais sobre ele? Estas atividades deverão ser postadas durante o dia de nossa aula de literatura pelo grupo. Professora, pode mandar no dia 7? Não. Dia 7 nós temos redação e aí será outra atividade. Terá outra atividade, certo? Então, fiquem atentos, né? Vai valer ponto, obviamente, né? Dentro do trabalho que eu vou fazer para vocês. E aí vocês podem pesquisar e me trazer alguma coisa. Gente, por enquanto é só. Muito obrigada pela atenção de vocês. Degustem bem esses slides, porque eu preparei ele, assim, quase que um dia inteiro para trazer muitas informações. Trouxe informações da Academia Brasileira de Letras, entre outras. E vou mandar também, que eu estava vendo TV Escola, eu gosto muito desse site, estava vendo... Vou mandar para vocês uma ilustraçãozinha do Apólogo, tá? Aqui pelo WhatsApp, tá? Beijinho, até!